rotacional do vetor pode ser escrito como sendo a divergência do dual. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Em vez de fazer isso aqui, eu posso pensar o seguinte: a derivada x é menos a derivada y do dual. Vou botar assim, dual componente y. Menos, agora, a derivada y é a derivada x do dual, é a componente x do gradiente dual. Então, eu posso escrever isso aqui como dual, componente x a x. Ó, isso aqui é a mesma coisa que menos o gradiente dual vetorado. Menos a divergência dual do ar. Então eu posso escrever essa relação, em vez de colocar o dual aqui, eu posso colocar o dual aqui. Eu posso colocar menos a divergência dual do ar. Então tem três maneiras, isso é bem característico só de duas dimensões. Tem três maneiras de me referir ao rotacional, ao divergente do dual e o gradiente dual, ou divergente dual do vetor. Bom, isso aí é pura calculinho que vocês podem reproduzir. Estou interessado nisso. Vamos olhar agora o aspecto físico. Então, o que nós aprendemos? Que se eu colocar aqui o gradiente, eu vou ter esse problema, que eu vou estar ganhando Laplaciano. Mas a divergência do dual do gradiente é zero. Então, quem sabe não seria uma boa, ao escrever a equação de Marx, eu colocar aqui o dual do gradiente. Então, se eu colocar, disser assim, não, minha equação de Marx não vai ser com o gradiente do B, vai ser com o dual do gradiente do B. Vamos fazer de novo o teste da carga. Então, fazer o teste da carga, ele vai só em relação ao tempo, já derivei. E tirar a divergência disso aqui. Só que agora vai ficar a divergência do gradiente dual, isso aqui é zero. Então, resolvi esse problema de zero. Aí eu trago essa informação para cá. Isso aqui é 1 sobre epsilon0. Errou dt. Então, como no caso quadridimensional, esse epsilon0 cancela com esse, e esse m0 aqui é um parâmetro global. Então, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui me dá, de novo, a equação da continuidade. Então, esse teste eu resolvi. Então, a minha equação de Marx teria que ter não o gradiente de B, mas o gradiente dual de B. Então, já passou por um teste. Eu estou conseguindo satisfazer o princípio de conservação da carga elétrica. A carga elétrica é conservada. Agora eu tenho que fazer o outro teste. Qual é o outro teste que as equações de Marx têm que ter? É dar uma equação de onda para o campo eletromagnético do vácuo. Então o primeiro teste está ok. Primeiro teste. Deixa isso aqui é importante para nós. É importante, pessoal, que vocês reproduzam um pouco. Tentem reproduzir um pouco essas coisas, não adianta só olhar, tem que fazer, tá? Alguém fez as tarefas que eu passei, quem fez? Você trabalhou, né? Mas olha, se virou, alguém que vocês fizeram? Não fiz tudo não. Mas não, você tentou fazer e não conseguiu. Não, para mim algumas dúvidas, na verdade. Então o importante é isso, é tentar fazer e ter dúvida. Agora o problema é não fazer. Vocês fizeram? Então, professor, a gente estava na semana de prova. Mas vocês tiveram, nós estamos 3 semanas. 3 semanas de prova? Não, na verdade. Então tá, pessoal, não vamos procurar desculpa para a gente se agarrar, não. Vamos ser sérios. Não estou querendo brigar com vocês, nada disso. Estou só querendo dizer que esse curso é um curso opcional. Tá? Eu abri mão de certas coisas no meu tempo para fazer esse curso para vocês. Então, se vocês estão realmente interessados no curso em participar, eu acho que tem que ter reciprocidade. O que eu faço, vocês também têm que ter um retorno. Não importa que eu não consiga fazer, mas olhei, tentei, rabisquei, não consegui. Ótimo, muito bom. Então você tem dúvida. Agora, não fiz, não sei. Acho isso meio perigoso. Mas a gente se encontrou na faculdade para estudar sobre aquele último tópico. Tá bom, então tá legal. Isso é importante. Para mim é importante que vocês estejam acompanhando, porque para mim não tem nenhum interesse eu gravar esse curso, porque eu não sou ator da Globo para ficar fazendo telecurso. Então não tem nenhum interesse em gravar esse curso. Meu interesse é estudar, trabalhar com vocês. Então eu estou vendo, a turma está reduzida à 5ª parte. Então eu quero saber, será que as pessoas querem? Porque eu abri mão de coisa, eu podia estar dando nessa hora no curso da pós-graduação. Eu abro mão do meu tempo na pós-graduação com os rapazes do mestrado e do doutorado para abrir esse curso para vocês. Amanhã eu dou um curso, mas para os garotos do Provoc. O domingo é o dia dos menininhos do Provoc.
Hoje é de 15 em 15 dias também. Hoje é o dia de vocês. Se começa assim, um vem, outro não vem, quer dizer, começa a fazer turismo, não estou falando de vocês não. Se começa a ter turismo, um dia vem, outro dia não vem, outro dia eu posso, outro dia eu não posso, um dia tem festa, outro dia tem jogo do Flamengo, outro dia tem passeata, cara, tudo bem. Então o que a gente quer, afinal de contas? Se a gente quer ter vida social, ter isso. Porque para mim não interessa dar um curso em que vocês simplesmente olhem para o quadro e copiem. Para mim, o importante do curso é ter reciprocidade, é ter troca, ter debate, ter discussão. Não fiz, tentei fazer, não consigo. Cara, eu estou só querendo colocar isso, falando isso em inglês para as pessoas que vão assistir de distância. Querer, assim, vir quando quer. Então, também, e se eu começar a fazer isso, eu vou quando eu quero. Hoje eu estou cansado, hoje eu dei aula a manhã inteira, estou cansado, não vou dar aula. Amanhã eu vou dar aula a manhã inteira. Então eu vou dar aula de tarde para vocês. Vocês vêm da onde vocês não vou dar cacete, então a gente parte para bagunça. Eu só queria chamar a atenção de que eu assumi um compromisso com vocês. Meu compromisso é sério. Eu abri mão do meu tempo, porque eu poderia estar fazendo outras coisas tão importantes quanto essa. Não mais importantes, mas tanto quanto. Eu podia estar dando aula agora de outros cursos da pós-graduação, ou trabalhando nas minhas coisas de pesquisa. Aí eu estou guardando esse tempo para vocês. Aí agora vem um, vem o outro. Então eu prefiro assim, se vocês me garantirem que vocês vêm, tá ótimo, mas se começa a vir quando pode, o outro não pode, cacete, então eu não entendo, eu estou dando um curso de graça no CBPF, fora do programa, o curso é muito mais importante, tem muito mais material do que o que vocês têm na universidade, duvido que vocês vão ter um curso desse na universidade, não vão ter, não estou tendo falsa modéstia, porque não tem sentido, não vão ter porque o programa não pede isso. Aí se o cara começa, vai, vem, não vem, faz, não faz, perde sentido. Eu não estou interessado em fazer telecurso, né, de dar aula para câmera. Estou interessado em dar aula para ser inteligente, para vida inteligente. Para mim é importante que o que tem aqui é vida inteligente. Tá? Mesmo que tenha dúvida, não acompanhe, isso tudo é bobagem. Não entendo, o cara pode estar no primeiro período, não sei nem derivar, não tem problema. Tira dúvida. O problema para mim não é não saber, ou ter menos background, ter menos pré-requisitos. Isso para mim não é interessante. Para mim o importante é o interesse. Né? Se o cara estiver interessado, vem aqui, tira tudo bem, mas se começar a faltar interesse, francamente, para mim não é nenhum problema parar o curso também. Eu tenho outras coisas para fazer, e vocês também, certamente. Quem não vem é porque tem outras coisas para fazer. Né? E quem não tem nada para fazer, talvez viria. Se o cara não vem é porque fez as escolhas dele. Então eu acho que é importante a gente ter consciência dessas coisas também. Tá? Ser voluntário é um compromisso. Eu assumi um compromisso com vocês. Eu viajei essa semana inteira, estou cansado, dei aula ontem o dia inteiro, estou dando aula hoje a manhã inteira. Poderia falar, não, estou cansado. Esse curso é voluntário, não está no programa, não sei o quê, então deixa eu falar, não vou dar aula não. Desmarco a aula, não tem sentido. Semana passada eu desmarquei a aula por causa de vocês, porque vocês vêm de longe, ia ter que passar, e foi uma balbúrdia realmente. Né? Se tivesse dado aula, teria sido um problema violento. Eu não sabia que o Brasil está tão mal que precisa comemorar tanto a vitória do Flamengo. Ele está realmente fudido, né? Só muito fudido que a gente faz isso. Então, tudo bem, eu entendo, desmarco a aula. Né? Mas agora, se outro vem, depois semana que vem eu venho, aí o cara de lá que não veio não entende isso, outro vai atrapalhar o curso. Eu não vou dar assim, não estou interessado em fazer o curso só para constar, porque isso aqui não leva a nada, para mim não leva a nada. Então eu só queria chamar. Vocês falem com os colegas de vocês ali do IFRJ também, que se eles estiverem realmente interessados, se tiver caro vir de 15 em 15 dias, eu dou aula uma vez por mês, não tem problema. Fico aula uma vez por mês. Eu só não quero dar aula para cá. Só não quero dar, porque eu me sinto ridículo. Então, se tiver uma pessoa. O pessoal de Juiz de Fora desistiu? Não, o pessoal de Juiz de Fora, o meu compromisso com eles que eles não viriam, eles pegariam o gravado para eles ficar caro. Não desistia não, também não sei se estão assistindo, mas eles falaram que viriam só a primeira aula para conhecer o CPTF. Mas assim, o senhor comentou da gente se encontrar, isso a gente fez. Tá ótimo, então se encontra lá. Não conseguimos estudar muito sobre aquele assunto, porque ninguém sabe, mas a gente pegou material para tentar fazer. Eu dei, professor global, eu dei para vocês, eu não sei se eu deixei o link dos cursos, que eu já fiz isso com mais detalhes, os cursos de eletromagnetismo do mestrado, eu geralmente coloco isso um pouquinho mais de detalhe, que aí a gente tem mais tempo, né? Tem mais aulas por semana. Se vocês quiserem pegar os cursos de eletromagnetismo, estão lá no Professor Global, que é eletromagnetismo. Aí tem os cursos de vários anos que eu dei. Olhando as aulas, vocês vão ver eletromagnetismo em 2 dimensões. Aí vocês podem olhar isso com mais cuidado. Eu estou só chamando a atenção de vocês, eu não estou querendo dar lição de moral, nada disso, mas eu estou querendo chamar a atenção das pessoas que a gente assume um compromisso, né? E para mim não é interessante chegar aqui e dar aula para 2, 3, né? Porque aí depois se o outro vem, se o outro não vem, não é interessante também dar um curso para câmera. Porque eu não estou interessado para câmera, né? Não estou interessado de ficar assim, botando curso no professor global. Para mim, eu estou dando isso por conta de vocês, para o interesse de vocês. Muita gente me perguntou se podia, então, beleza. Então eu só queria chamar a atenção. Agora é importante
tentar, eu sei que vocês têm cadeira na pós-graduação, na graduação, tem muitas aulas, tem matéria para estudar, tem lista para fazer, tem prova para fazer. Eu acho que é importante assim, saber reservar um tempo. Se vocês se reúnem, para mim o importante é vocês que são grupo lá dentro do jogo. Uma vez para estudar sobre o último bloco. Tá bom, é importante se reunir, tirar dúvidas. Se não souber fazer, não tem problema. Depois você vai me mostrar as dúvidas que você teve e vamos resolver. Porque o importante do exercício é você olhar para ele e saber até onde você vai, o que te trava, o que não te trava. Eu não sei nem começar. Eu também já tive exercício na minha vida de estudante que eu não sabia nem começar. Então, mas eu sabia que eu não sabia começar. Então eu já sabia que eu não sabia nem começar. Então eu tinha que olhar, o professor me explicava para fazer. Então eu só queria chamar a atenção de vocês para isso, tá bom? Quem não veio, também se não estiver interessado em vir, não tem problema. É só não aparecer mais também, para não ficar parando a aula com dúvida de coisa que eu já dei. Então, quem ficar, ficou, né? E aí a gente vê também, se chegar um certo momento que vocês não querem, a gente para. Não tem nenhum problema para o curso também. A mim não vai fazer mal nenhum. E eu acho que vocês também não. Então, depois tem cursos semelhantes no professor global. Então, vamos lá. Então, já passamos pelo primeiro teste. Vamos fazer o segundo teste agora, que é o teste das ondas, das ondas eletromagnéticas. Então, vamos lá. O segundo teste é tirar as equações de onda. E aí, tirar as equações de onda no vácuo. Então, vamos tirar as equações de onda no vácuo, tirando as cargas e as correntes. Então, vamos fazer, agora vamos escrever as equações de Maxwell no vácuo. Então, não tem carga. Não tem meio material nenhum, tem só o vácuo. Então tem os campos em si. A corrente também não tem. Então, eu tenho a variação do campo magnético alimentando o campo elétrico e a variação do campo elétrico alimentando o campo magnético. É isso que nós temos. Então, vamos tirar as equações. O que são as equações de onda? As equações de onda é o operador da Lambertiana. Vimos o Laplaciano, isso aqui que a gente chama de operador quadradinho, operador box, que é o da Lambertiano. Então isso aqui é a equação de onda com velocidade c. Então vamos dar uma olhadinha como é que eu posso tirar as equações de onda. Eu preciso ter uma derivada segunda no tempo e derivada segunda no espaço. Para eu ter derivada segunda no tempo, eu posso derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Então vamos ficar assim, rotacional. Vamos derivar a equação Faraday-Lentz em relação ao tempo. Rotacional de dE/dt. Menos derivada de temporal. Então vai ficar derivada segunda do campo magnético. Mas agora, eu tenho aqui dE/dt, eu não tenho rotacional. Então vamos tirar o rotacional dessa equação. Vai ficar rotacional do rotacional de D igual a M0, x1,0, derivada temporal rotacional de E. Para poder chegar a algo desse tipo aqui. Então está aqui. Rotacional de dE/dt, o ddt do rotacional de E é 1 sobre V0, x1,0. Eu posso substituir isso aqui por essa equação. Vai ficar 1 sobre V0, x1,0, rotacional do rotacional de E. A gente já tinha trabalhado na aula anterior, 2 aulas atrás, essa expressão também, como é que eu derivo essa expressão do rotacional do rotacional. A gente viu como é que é. Rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o Laplaciano. A expressão do rotacional. Pelas equações de Maxwell, a divergência de B é igual a zero. Então, fiquei com essa equação aqui. Esse M0, y0 sobe para cá, então eu vou ter. E aqui eu posso trazer esse cara para cá. Então vai ficar D2, dt2 do D. Então, isso aqui, esse lado é igual a esse. Então, desse lado esquerdo ficou só isso aqui com esse fator. E do lado direito, então, eu vou trazer isso aqui para cá. Mais para cá. E esse cara aqui é menos 1 sobre V0, y0, Laplaciano de D. Igual a zero. Então, o que eu posso fazer agora? Trago esse M0, y0 para cá. Vai ficar tudo na derivada temporal. Eu vou interpretar isso aqui como sendo justamente 1 sobre c ao quadrado. Que é daí que Maxwell tirou a velocidade da luz do vácuo. Então ficou 1 sobre c ao quadrado, D2, derivada temporal segunda, menos Laplaciano, do campo magnético. Igual a zero. E aí a velocidade da luz, C2
é um L0, 1 sobre C2 é L0, Y0. Então C é 1 sobre 0, Y0. Raiz quadrada. Por isso aqui, 1 sobre C2 é igual a 0, Y0. Então, com isso aqui, a gente tira que o fator que dá a velocidade da onda é aquilo que está ligado à derivada temporal. Então, no nosso caso, o que está ligado à derivada temporal é isso aqui. É isso aqui que eu vou interpretar como 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado. Nesse caso é onda eletromagnética, eu vou interpretar então isso aqui como C2. Então, isso aqui ficou, então ganhamos uma equação de onda para o campo magnético. Então, o teste é quase pronto. Agora temos que ganhar uma equação de onda para o campo elétrico. Então, vocês vão fazer, a gente faz o mesmo exercício, eu não vou retomar agora, porque isso aqui, em princípio, você já viu na graduação, quem já viu, eu preciso tirar uma equação de onda para o campo elétrico. Então, deriva essa equação em relação ao tempo. Aí vou produzir a derivada segunda do campo elétrico. Aí vou produzir o rotacional da derivada temporal de B. O que eu vou fazer? Então, para produzir o rotacional da derivada temporal de B, eu tiro o rotacional dessa equação. Então, eu vou produzir o rotacional da derivada temporal de B. Vai ficar aqui. Aí vai rotacional do rotacional de E, que é gradiente da divergência, a divergência é zero, menos o Laplaciano vai ganhar a mesma coisa. Então, eu vou ganhar a mesma equação, fazer o mesmo exercício para o campo elétrico, eu vou ganhar a mesma equação. Então, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético satisfazem essa equação de onda. A lambertiana do campo elétrico é zero. Então, isso aqui mostra que o campo elétrico e o campo magnético são ondas. Então, tem um caráter ondulatório dos campos, né, quando eu estou considerando a equação do lado. Então, esse teste funcionou bem. Isso é máximo. Tudo ok. Agora a gente tem que ver se o mesmo teste funciona bem na eletrodinâmica que nós estamos construindo em 2 dimensões. A gente vai precisar, a equação da continuidade já foi checada. O primeiro teste foi bem. Vamos provar. Vamos, então, tirar toda a presença de matéria, só onda elétrica, só campo elétrico e campo magnético. Tira a matéria, tira a corrente, então vácuo, né? E tira a carga. Então, isso aqui é zero. Isso aqui está pronto. Muito bem. Então, mesmo exercício. Vamos tirar a equação de onda. A equação de onda precisa ter derivada segunda do campo. Então, a primeira providência que eu tiro é tirar a derivada temporal dessa equação. Então, vai ficar rotacional da derivada temporal do campo elétrico. Menos a derivada temporal segunda do campo magnético. Já tem a derivada temporal segunda do campo magnético. Agora eu preciso ter um Laplaciano do campo magnético. Então, vamos tirar dessa equação aqui o rotacional. Eu preciso produzir o rotacional de dEdt. Então, vamos tirar rotacional do gradiente dual de B igual a 0, ε0, rotacional de dEdt. Então, tá cá, produziu a rotacional da derivada temporal do campo elétrico. Rotacional da derivada temporal do campo elétrico. 1 sobre 0, y0. Rotacional do gradiente de B igual a isso. Perfeito. O que eu posso fazer agora? Rotacional do gradiente é zero. Mas só que eu não estou falando do gradiente, eu estou falando do gradiente dual. Então vamos tirar o rotacional do gradiente dual. Vamos tirar o rotacional do dual do gradiente de B. Então a primeira coisa que nós temos que tirar é o gradiente dual de B. Como é que eu tiro o gradiente dual? Gradiente dual, a derivada x dele é a componente x do gradiente dual é o dy, vai ficar dy/b. E a componente y é menos x, então menos dx do b. Então isso aqui é o dual do gradiente de b. Mas agora eu tenho que tirar o rotacional disso. Como é que eu tiro o rotacional? É a derivada. Então o que é a rotacional do vetor? É a derivada x da componente y menos a derivada y da componente x. Então vou lá, eu tenho que tirar a derivada x da componente y, mas a componente y é menos dxd.
Eu vou subtrair da derivada y da componente x, mas a componente x dy. Então, o rotacional do gradiente atual está dando menos derivada x segunda de b, menos derivada y segunda de b. Todo mundo está reconhecendo aí o laplaciano. Então, isso aqui está dando menos o laplaciano de b. Então, isso é uma coisa interessante de duas dimensões. Que o rotacional do gradiente é zero. Mas o rotacional do gradiente atual é menos o laplaciano. É uma relação importante para a gente lembrar. Bom, então, esse termo, deixa eu apagar isso aqui, então esse termo que nós calculamos aqui, ó, o rotacional do gradiente dual, é menos o laplaciano. Então, vai ficar isso aqui, então, é menos o laplaciano. Então, isso aqui é menos o laplaciano. Então, o que eu preciso, que é isso aqui, onde é que eu estou precisando disso aqui. Vou apagar isso aqui. Então, eu estou precisando disso aqui, o rotacional do gradiente dual. O rotacional do gradiente dual, a gente acabou de calcular, é menos o laplaciano. Então, fica menos 1 sobre μ0 ε0, laplaciano de b, igual a menos derivada temporal segunda de b. E aí eu faço a mesma historinha. Jogo esse μ0 ε0 para multiplicar, deixa eu apagar isso aqui, jogo tudo para um lado só, vamos dizer, boto isso aqui com sinal mais, isso aqui igual a zero. E multiplico por μ0 ε0. Então fica 1 sobre, μ0 ε0, derivada temporal segunda de b, menos o laplaciano de b, igual a zero. Isso aqui, então, é o que a gente vai tomar como sendo 1 sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Então, a gente ganhou uma equação. A gente ganhou da Lambertiano de b igual a zero. Então, esse teste também já passou. Beleza, a gente já tirou a equação de onda para b. Então, o campo magnético, como lá no caso de Marx, satisfaz uma equação de onda. Só que lá o campo magnético é um vetor. E aqui o campo magnético é um escalar. Mas não importa, ele satisfaz a equação de onda. Então, o teste está quase pronto. Agora a gente precisa fazer o teste para o campo elétrico. Ver se o campo elétrico também satisfaz uma equação de onda. Vamos guardar essas relações aqui. Essas relações aqui são simples. Então, vocês podem sempre deduzir quando precisarem. A única coisa que vocês têm que lembrar, a única coisa, mais nada tem que lembrar, é que quando a gente passa do vetor que tem componente x, que tem componente y, e vai para o dual, a gente define o vetor dual, a componente x dele vai ser a y do outro, e a componente y dele vai ser menos x. Essa que é a definição que a gente viu que chegava lá. Então, se eu tenho o gradiente, o gradiente, a primeira componente dele é derivar em relação a x, a segunda componente é derivar em relação a y. Depois, o gradiente dual é dy menos dx. E é isso aqui que deu para a gente essa expressão aqui. Tirar o rotacional do gradiente dual da menos o laplaciano. Beleza. Vou deixar para vocês fazerem em casa. Por exemplo, quem quiser testar, é muito parecido, né? Tirar o contrário, o rotacional dual do gradiente. Ver o que isso aqui dá. Então, em vez de botar o dual aqui, o rotacional do gradiente dual, eu estou trazendo o dual para cá. O rotacional dual do gradiente. Fazer isso aí. Então, agora vamos trabalhar com o campo elétrico. Eu preciso fazer agora, produzir uma derivada temporal segunda do campo elétrico. Então, eu vou derivar essa equação em relação ao tempo. Então, nós vamos ter gradiente dual de dB dt igual a μ0, ε0, derivada temporal segunda do campo elétrico. Agora, dB dt, aqui eu vou ter que tirar o gradiente dual. Então, vamos tirar. Então, eu preciso produzir o gradiente dual de dB dt. Então, vamos pegar isso aqui, essa equação, e vamos tirar o gradiente dual dos dois lados. Gradiente dual do rotacional de E igual a menos dB dt, menos gradiente dual
dv dt. Certo? Porque eu preciso dessa expressão aqui. Mas essa expressão aqui só me estaria disponível aqui. Mas sem esse operador. Então o que eu faço? Eu jogo isso aqui dos dois lados dessa equação. Para poder tirar uma expressão para essa eu preciso é disso aqui. Então vamos ver o que é o gradiente do alvo rotacional. Só usar a definição, vamos ver bem. O que é o rotacional? O rotacional o que é o rotacional de dx é y menos dy é x. Isso aqui é o rotacional do campo elétrico. Agora, como é que eu tiro o gradiente dual? O gradiente dual vai ser um vetor. O gradiente é um vetor. O gradiente dual vai ser um vetor. Quem é a componente x do gradiente dual? É a derivada y. Então, nós vamos ter derivada y de dx é y menos derivada y da derivada y do x. Então, vou botar aqui direitinho para vocês verem, só para ficar bem claro. Isso aqui é o meu rotacional de E. Eu preciso tirar. Isso aqui é um vetor. O gradiente de B é um escalar. O gradiente do A é um vetor. Então, o lado direito dessa equação é um vetor. Então, o lado esquerdo tem que ser um vetor. Em duas dimensões, o rotacional é um escalar. Então, o gradiente de um escalar é um vetor. Então, eu tenho vetor igual a vetor. Muito bem. Então, vamos trabalhar agora quem é esse vetor gradiente dual. Então, o vetor gradiente dual tem componente x e componente y. Então, vamos tirar componente x dele. Componente x do gradiente dual é tirar a derivada y do escalar. Vai ficar dy dx do y menos dy do x. Eu estou pegando isso aqui. Quem é o gradiente dual? Eu pego a derivada y da grandeza que está aqui, do escalar. Vai ficar a derivada y disso e a derivada y disso. A derivada y da derivada x da y menos a derivada y da derivada x. E agora, quem é a componente y do gradiente dual? É menos dx. Então, eu vou ter que tirar menos dx disso aqui. Então, vai ficar menos dx do y mais dx dy do x. Então, isso é a expressão do gradiente dual. Vamos ver o que está me dando isso aqui. Olha só. Eu tenho dy dx do y. E aqui eu tenho dy do x. Então, nesse primeiro termo aqui, eu posso escrever esse primeiro termo da seguinte maneira. Derivada y de... Ou o contrário. Posso botar derivada y... Ah, não, vai ficar derivada. Vamos fazer o contrário aqui. Vai ficar... Está aqui a derivada y, derivada y. A derivada y do EY, olha só. O que essa equação está me dizendo? A divergência do E é igual a zero. A derivada x da componente x do campo elétrico. Mas a derivada y da componente y do campo elétrico é zero. Então, aqui eu posso pegar a derivada y do EY é menos dx é x. Então, eu posso substituir esse dy é y por menos dx é x. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar menos dy é y, vai ficar dx, vai ficar menos dx do EY. Menos dx do EX. Estou substituindo dy, olha para aquela equação. Derivada y da componente y é menos a derivada x da componente x. Então, aqui fica tudo x. E aqui está menos dy é x. Então, o que é isso? Isso aqui é justamente menos o laplaciano. Deixa eu apagar onde é que eu posso apagar. Então, o gradiente dual disso aqui está me dando como primeira componente menos o laplaciano do EX. Tá aqui, ó. Então, só para lembrar, essa equação, olhando assim, ela é meio estranha. Mas aí a gente usa a equação de Gauss. dy do EY substitui por dx do EX. Então, isso aqui vira menos laplaciano. Vamos fazer o mesmo exercício aqui. Qual é a segunda componente aqui? Aqui eu tenho, ó, dx do EY. Mas aqui eu tenho dx, dy é x. Mas vamos usar aquela equação, ó. Dx é x, é menos dy é y. Então, esse terminho aqui, deixa eu ver aqui, dá para pegar? Dá para. Então, dx é x, é menos dy é y. Vou substituindo pela equação de Gauss. Dx é x
é menos dy é y. Então, dx é x é menos dy é y. Ficou. Aqui também então está dando, ó, menos dx do y, menos dy do y. Então está dando menos o laplaciano do y. Então isso aqui no fundo é menos o laplaciano do campo elétrico. Não é óbvio, não é imediato, mas dá menos o gradiente do campo elétrico. Então, essa equação aqui, então, só lembrar, então, o gradiente do alvo, o rotacional do campo elétrico está dando menos laplaciano do campo elétrico. Igual a menos, isso aqui, perdão, isso aqui, menos laplaciano do campo elétrico. Então, agora eu posso substituir, que é isso que eu quero. Olha, isso aqui, eu tenho que substituir aqui. Então, menos isso é igual a menos isso. Então eu posso cancelar esse sinal menos daqui, esse sinal menos daqui. Então isso aqui é igual a isso aqui. Então o lado esquerdo, dessa equação fica menos isso aqui é isso aqui. Então eu boto isso aqui. Então vai ficar, ainda tem que ter mais. Laplaciano do E, que é isso aqui substituído aqui. Ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Eu estou substituindo aqui. Igual a μ0, y0, derivada temporal segundo do E. Então é só trazer o laplaciano para cá. Eu já sei que isso aqui é 1 sobre c ao quadrado, então fica 1 sobre c ao quadrado, derivada temporal segunda, menos laplaciano do campo elétrico, igual a zero. Então eu tenho também uma equação de onda do campo elétrico. Então eu resolvi o problema. Então, temos aqui as equações de Maxwell no mundo planar. Substituir elas aqui, que a gente vai trabalhar a partir, eu vou deixar umas tarefas para vocês fazerem em casa, e vamos trabalhar a partir disso para a próxima vez. Então, vou colocar aqui. Não, alguém me chamou? Pois não. Não sei se é tão estranho pensar, mas a equação da onda por campo. Sim. Me parece um pouco estranho pensar na equação da onda escala, porque eu vejo escala é certo. Sim. Isso é estranho ou Não, para você é estranho, cara, você está sendo apresentado a isso pela primeira vez, mas, por exemplo, qualquer campo, não importa se ele seja escalar ou não, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu não sei se já estudaram isso, geralmente a gente estuda isso no curso de métodos de matemática. Imagina que você tem uma barra e que você vai aquecer essa barra por uma extremidade. O que acontece com o calor? Todo mundo sabe, bota a mão na ponta da barra, está frio, mas depois, num certo tempo, esquenta. O que tem? O calor está se propagando. Então, você tem uma equação de difusão. O calor, a barra está fria aqui, você começa a aquecer aqui e a temperatura, né, vai aumentando ao longo da barra. Então, a equação de temperatura, ela satisfaz uma equação de propagação. A temperatura é uma grandeza escalar. Então, você pode ter uma onda também que seja uma grandeza escalar. Quer dizer, no campo eletromagnético que você conhece das três dimensões, você tem uma equação de onda para o vetor elétrico e tem uma equação de onda para o vetor magnético. Mas, se por acaso você tiver um campo que não seja de natureza vetorial, mas que seja um campo escalar, ele também propaga. O calor, vamos ver um outro exemplo de uma grandeza escalar. O som. Quando a gente fala do som, o que é o som? O som é uma onda sonora. Só existe se você tiver um meio material. Se você estiver no vácuo, o som não se propaga. O que é o som? O som é uma onda. Então, a velocidade do som é 340 metros por segundo no ar. Então, o som satisfaz uma equação de onda. 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, a velocidade do som ao quadrado, derivada temporal segunda, menos laplaciano. De quê? O que é o som? Se fosse uma flechinha, um vetor, furava teu tipo. Né? Então, o som é um escalar. É uma onda de quê? De densidade ou de pressão. Pressão é um escalar. Então, o som, por exemplo, quando a gente fala, o que eu estou provocando aqui, quando abre e fecha a boca? Eu estou mexendo na pressão em torno do ar que está aqui. E aí essa pressão, pá! Quando você fala, você sente que você está emitindo ar para cá. Então você cria uma onda de pressão, essa onda de pressão se propaga como uma onda, chega no teu tímpano vibra, manda para o cérebro e você ouve. Então é onda de pressão, o som é onda de pressão. E a pressão é um escalar, não é um vetor. Certo? Então a gente pode ter onda de qualquer coisa. Até de fake news. Também é uma onda, né? E não é um vetor, né?
Basta a gente estar aqui, você lançar uma mentira por aí afora, né? E aí a mentira vai embora, sem ser um vetor, né? Uma propagação, uma informação escalar, tá certo? Tá certo, João? Tá? Então, não tem problema que seja um vetor ou um escalar. O que é importante é que essa equação de onda, ela possa servir para qualquer objeto. Você pode colocar aqui uma grandeza escalar, você pode ter uma onda escalar, como é o caso da onda sonora, ondas de temperatura. Você pode ter aqui uma grandeza vetorial, como você pode ter também aqui uma grandeza tensorial. Por exemplo, a onda de gravidade. As ondas gravitacionais são ondas que se propagam com a velocidade da luz, porque a gravitação tem velocidade da luz. Então, se você quiser, a onda gravitacional, ela satisfaz essa equação aqui, a onda de gravidade. O que eu coloco aqui? O que descreve a gravidade? A gravidade é a deformação do espaço-tempo, é a métrica. Então, o que você coloca aqui na onda de gravidade não é nem escalar nem vetor, é uma matriz. A onda de gravidade é uma matriz, chama-se uma matriz H, com linha I, coluna J. Então, a onda de gravidade é uma onda que não é nem escalar nem vetor, é matricial. Uma gravidade, por isso, aquele experimento, né, ele é um experimento de duas linhas, né, de dois tubos cruzados, porque você precisa ter uma dimensão de linha e uma dimensão de coluna. Quer dizer, a medida da onda gravitacional, naquela medida que foi feita agora, né, que foi anunciada a descoberta das ondas de gravidade, você tem duas linhas, né, duas streamlines cruzadas, porque você, na verdade, está medindo uma matriz. Então, você tem que ter uma coisa que dê a direção da linha e outra coisa que dê a direção da coluna. Então, a onda de gravidade, ela não é nem um escalar, nem um vetor, ela é mais geral. Ela é uma matriz. Então, é uma matriz que se propaga como onda. É abstração, mas aí isso aí faz o papel da onda de gravidade, que agora não é mais abstração, agora foi medida lá nos interferômetros, né? Então, houve uma medida da onda de gravidade, tá certo? Então, é importante saber isso, tá? Não é um problema não saber isso. Vocês estão acostumados muito justamente a ver o campo vetorial, que é o campo elétrico e o campo magnético. Mas quando a gente estuda som, né, a velocidade acústica, né, o som, quer dizer, o som está ligado a uma onda de pressão e uma onda de densidade também. Você tem duas ondas, quer dizer, o som você pode descrever como uma onda de pressão ou uma onda de densidade. Ambos são escalares. Tá? O campo eletromagnético aí aqui é vetor, e o campo gravitacional, a onda de gravidade, é um vetor, é uma matriz, certo? Então vamos lá. Vou botar aqui, só resumir aqui o final da aula. Vou botar aqui as equações. Então eu vou botar aqui as equações de Maxwell. Vamos dizer assim, equações de Maxwell para análise. Para análise, a gente está no mundo de duas dimensões. Uma dimensão temporal e duas dimensões de espaço. Então, lembrando que nós temos de fundamental é o potencial vetor, o potencial escalar, perdão, e o potencial vetor. Lembrando disso. Lembrando que o campo elétrico continua sendo um vetor. E o campo magnético agora passa a ser um escalar. E aí as equações de Maxwell ficaram assim. A equação de Gauss fica igual ao mundo tridimensional. A equação de Faraday-Lenz fica igual também, com a única diferença é que o campo magnético é um escalar. E a equação, aqui que tem a grande mudança, a equação de Ampère-Maxwell, ela fica com o dual do gradiente. Botamos sobre C2, derivado temporal do campo elétrico, mais zero. E nós temos a conservação da corrente. Nós temos a derivada temporal de ρ mais a divergência de J igual a zero. E lembrando dessas relaçõezinhas aqui, que não são óbvias, mas que vocês podem deduzir. Depois de um certo tempo a gente acostuma, já vai deduzindo elas quando precisa, né? Não precisa ficar fazendo formulário, nada disso, né? Bom, então, nós já começamos a ver uma novidade. É uma nova eletrodinâmica, é a chamada eletrodinâmica planar.
Quer dizer, eletrodinâmica de Maxwell, eletrodinâmica de Maxwell, que planar. Mas nós temos outras eletrodinâmicas planares. Na próxima aula a gente vai ver a chamada eletrodinâmica de Chern-Simons, que é também planar, que é ligada ao fenômeno da supercondutividade. Então, na aula que vem a gente vai falar de uma outra teoria eletromagnética parecida, quer dizer, vai ser eu vou juntar uma eletrodinâmica que tem uma parte de Maxwell e uma parte de Chern-Simons. Essa parte de Chern-Simons aqui, ela tem um estudo matemático bem interessante, ligado à topologia, mas eu não vou abrir essa discussão aqui, vou falar só do aspecto físico. Então, essa eletrodinâmica aqui de Chern-Simons é chamada também de eletrodinâmica topológica. Pelo menos na aula que vem eu vou explicar por que ela é topológica, qual é o significado de dizer que eu tenho uma eletrodinâmica topológica. Então, essas são as equações de Maxwell. Eu vou mandar para vocês a tese de um rapaz que trabalhou comigo, ele fez um doutorado comigo, ele hoje é professor do Cefet do Maracanã. E na tese dele, o primeiro capítulo da tese dele, para ele foi esquentando os motores, ele fez uma revisão boa dessa eletrodinâmica planar. E ele calculou várias coisas. Por exemplo, como é que fica o campo elétrico de uma carga no plano? Deixa de ser a lei de Coulomb, 1 sobre R2, passa a ser 1 sobre R. Como é que fica o campo elétrico de um condutor infinito no plano? Todos esses exercícios que vocês fizeram em Física 3, vocês vão poder fazer na tese do Ricardo. Eu vou passar a tese dele para vocês, eu vou pegar o PDF da tese dele e vou mandar para vocês. Eu vou dizer o que vocês deveriam ler na tese dele. Então, porque aí, se vocês ficarem fazendo muita coisa, já está tudo na tese dele, já está tudo arrumadinho, vocês podem seguir a tese dele para botar em ordem todas essas coisas aqui. Então, a gente vai falar daí, essas são as equações de Maxwell planares. Ele calcula lá, por exemplo, o campo elétrico de uma carga, o campo elétrico de um fio, o campo elétrico de um solenoide. O que é um solenoide em 2 dimensões? Né? Em 2 dimensões você não pode ter uma espira porque ela sai do plano. O que é um solenoide em 2 dimensões? Como é que eu imaginaria um solenoide no plano, em cima do plano? Né? Então, o solenoide é aquele conjunto de espiras assim. Mas no plano eu não posso colocar as espiras porque elas saem do plano. Então, como é que eu simularia um solenoide no plano? Então, ele vai colocar, vou passar a tese do Ricardo, o que seria um capacitor também no plano. Coisas assim. Então, os cálculos são feitos direitinho na tese dele, eu mando como ilustração para vocês. Então, isso aí vai estar na tese dele. Vou deixar uma tarefa para vocês que é a seguinte. Agora vamos discutir isso melhor. Uma outra eletrodinâmica planar. Não é mais. Seria a seguinte, vamos colocar aqui divergência do campo elétrico. Agora a novidade vem aqui. Vou colocar aqui parâmetro, e aqui eu vou colocar campo magnético. Vou colocar aqui o potencial vetor. Potencial vetor. Isso aqui for um pouco sobre a zero. Depois, para a density rotacional de depois gradiente igual
Então vamos ao seguinte, eu tenho essas equações aqui. Codifiquei. Agora tem uma novidade. Nas equações de Maxwell apareceram esses termos aqui, novos, que não eram presentes, não estavam presentes. O potencial elétrico, o potencial escalar, ele aparece nessa equação e o potencial vetor aparece nessa equação. Então, são termos que estão ausentes aqui e aqui. Então, vou pedir para vocês, primeiro de tudo, primeiro exercício que a gente tem que fazer sempre, trabalhar as dimensões, né? Então, quem é a dimensão do campo elétrico, dimensão do campo magnético, dimensão da densidade de carga. Agora lembrar o seguinte, densidade de carga, aqui eu estou no plano, então isso aqui não é uma densidade volumétrica, é uma densidade superficial de carga. Então eu queria que vocês agora, primeiro de tudo, né, investiguem as dimensões, né, as dimensões dentro, investigar, né, as dimensões MKS, vamos colocar no sistema internacional, as dimensões, vamos colocar assim no sistema internacional, dos campos, de todas as grandezas, né, de todas as grandezas envolvidas. Então, tudo que está envolvido aí é potencial I, potencial A, campo E, campo B, Mi0, epsilon 0. Epsilon. Aqui eu já botei um sobre 5, vamos botar aqui. Então, epsilon 0, Mi0. Tá? Já tem o C da luz aqui, tá certo? Epsilon 0, Mi0. Rho e J. E o Xi. Qual é a dimensão do parâmetro? O que esse Xi pode estar representando? Pela dimensão dele, vocês já vão ter uma ideia. Esse é o primeiro passo. Primeiro, olhar as dimensões. O sistema tem dimensão de quê? De quilograma, metro, segundo. Eu botar no sistema assim, as dimensões, a análise dimensional de todas essas grandezas aí. Agora, o segundo passo seria usar a conservação da carga, quer dizer, a partir da conservação da carga, lembrar o que caracteriza a conservação da carga é essa equação derivada temporal do Rho, mais a divergência de J. Então, a partir da conservação da carga, obter, chegar a uma relação que envolva φ e A. Lembrando que é diferença. Deixa eu fazer esse exercício aí. Usando a conservação da carga significa o quê? Significa derivar essa equação em relação ao tempo e tirar a divergência dessa equação. Vamos ver o que vocês vão ver. Tá bom? Porque aí a gente começa a ter uma ideia do que está acontecendo. Quer dizer, a pergunta é, o que esse eletromagnetismo aí descreve? Qual é a física que está aí que não está em Maxwell? A questão que não se coloca, que a gente vai discutir na próxima aula também, é qual é a física que está nesta eletrodinâmica e que não está em Maxwell. Vamos ver o que pode estar acontecendo aqui que não está acontecendo lá. Professor, Oi? quando você diz investigar a dimensão de todas as grandezas, é porque existe a possibilidade de uma grandeza tradicional não ter mais ou menos. Né? Tipo, o campo elétrico nós não tem mais. Então parece que vai dividir, vai usar como força por unidade de carga. Eu vou manter Newton por Coulomb.
Tá? Então você vai manter. Agora, quando você mexe aqui na densidade, a densidade não é mais coulomb por metro cúbico, é coulomb por metro quadrado, porque você está no plano, então você não tem volume, você pode ter uma carga contida num discozinho, então você tem uma densidade superficial de carga, então tem algumas mudanças aí que você observa, certo? Bom, então eu deixo isso aí como exercício, eu deixo aquilo ali. Bom, então você tive uma dúvida, você quer colocar para todo mundo? Vou colocar isso. Socializar a tua dúvida aí para a gente. Vou terminar de café. Não, tá legal. O João Vitor, você tentou fazer também, travou onde? Na segunda parte, assim, tem Eu uma... nem lembro o que eu passei como exercício, não me lembro, francamente. Se você quiser botar no quadro, coloca aí pra gente ver. Eu não me lembro. É bom a gente ver a dúvida do colega e tal, porque aí a gente aprende também. Eu não me lembro se eu passei isso aí, foi em 3 dimensões ou foi em 2. Você se lembra? As 3 dimensões, eu não lembro. Em 3? 2. Ah, em 2 dimensões. Fazer isso em 2 dimensões. Isso são dois vetores, certo? Dá uma olhadinha que eu estou fazendo. Pode. Então, isso aqui. Isso aqui, então, vamos lá. Rotacional em 2 dimensões, eu vou escalar um vetor. Escalar. Esse aqui é um escalar. Isso aqui. Tá, então você está tirando o gradiente de um escalar. O gradiente escalar é o quê? Isso aqui é o quê? Escalar, vetor. É uma equação vetorial, tá certo? Então, teria que comparar. Pegar a componente I de cada vetor, tá certo? Só para tirar, tá bom, né? Não. Esse cara aqui. Isso. Presta atenção. Porque presta atenção. Essa grandeza aqui é o quê? Escalar. Essa grandeza é escalar. Então o produto delas duas é escalar. Então você está colocando um I aqui e o outro I aqui. Então você está perdendo o caráter do campo. Os I estão saturados. Observe o seguinte, você está tirando gradientes de um escalar. Então isso aqui é um escalar, então isso aqui não tem I. O I está todo aqui. Entendeu? Componente, tá certo? Então, explica para o pessoal. Explica o teu erro, da tua aulinha aí. Explica para o pessoal. O que você errou? Eu sabia que eu teria que comparar o componente I desse cara com o componente daquele cara. Só que quando eu escrever o gradiente, seria a componente I do gradiente desse cara. Só que eu escrever esse cara como sendo uma outra componente I. Exatamente. Então, tá você não está certo. Obrigado. Então, o que você está colocando é assim. Deixa eu passar lá, pessoal. Obrigado. Então, por exemplo, o João fez, tá ok, está pegando a componente I do gradiente, só que a componente I de uma grandeza escalar, então não tem esse I, porque se você fizesse DI de outro I, isso é uma divergência, né? É como você fez aqui, a divergência pega os dois índices jogam aqui, né? Então é só a divergência desses, é só o gradiente desse escalar, então como você colocou aqui, essa grandeza que está aqui, é uma grandeza escalar, ó, PP, JJ, K, então não tem índice sobrando, então isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar e o vetor está tudo aqui, tá legal? Então vai em frente, tá certo. Então, só para ter cuidado com esse erro que você cometeu é natural. Tá? Você está resolvendo só esse termo, né? Então, acho que na verdade esse termo, eu não sei, tudo que eu consegui resumir disso aqui não foi muita coisa. O maior erro apareceu, quer dizer, a dúvida maior apareceu do termo de lá. Então vai lá, vai no termo de lá para a gente ver.
verdade, faz não, sentido. é Porque verdade, isso é aqui- verdade. Então, só se você não botar I aqui. Se você já está botando I lá, então é melhor botar um J aqui. Para não misturar. Porque I, você já botou I, já comprometeu I. Então bota J. Isso. 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 Isso mesmo. Esse cara aqui, Uhum. ele é um WLTS. Isso aqui. É. Então você pode pensar o seguinte, né? Olha só, o pessoal vem. Olha só, esse índice I é dessa grandeza toda. Essa grandeza toda é um vetor. Então, isso aqui para você é um escalar. Tá aqui, ó, isso aqui é um escalar. P, não sobra nada. Então esse índice está todo mudado. Então, é a componente I. Então você pode nem fazer essa expansão lá, já é a componente I. Então o que você fez é o seguinte, quando você escreveu isso aqui, está perfeito. Isso aqui é a componente I disso tudo. Mas isso aqui é um escalar vezes um vetor. Então a componente I de um escalar vezes um vetor é o escalar vezes a componente I do vetor. Então você vai botar aqui WI e vai manter aqui o teu X no QQ, DQ, nada. Certo? Legal? Então vai em frente. É isso aí. Na verdade, sim. Hã? Acho que Era essa tá também. ali, então é. Tá certo. Então, legal. Obrigado. Você viu que foi até aí? Você caminhou com esse? Não, foi o meu. Então deixa eu ir à frente um pouquinho. Então tem mais coisa aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Olha só. Isso aqui eu tenho essa derivada I, aqui eu tenho essa derivada. Vamos ver se eventualmente nós podemos ter simplificações aqui. Então olha só. Esse cara que está aqui, vamos trabalhar isso aqui. Eu posso pegar essa derivada, claro, posso distribuir essa derivada para cá, como posso distribuir também essas duas derivadas para cá. Deixa eu botar isso aqui assim. Se isso aqui vai levar a alguma simplificação mais interessante. Então, vamos pensar assim. Então, isso aqui vai ser o gradiente. Vamos pensar assim. Isso aqui é DI, eu posso tirar. Desculpa aqui, eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer isso, eu vou voltar ao que estava aqui. DI, o gradiente, e vou deixar aqui dentro essas expressões fechadas como estão. Rotacional de W e a divergência de W. Vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou tirar a derivada I disso. Então a derivada desse produto é a derivada do primeiro, DI, do rotacional de W, vezes a divergência de W. Vamos ver se a gente caminha assim. Mais rotacional de W, TI, da divergência de W. Não sei que seja assim por enquanto. Essa é a primeira. Antes de colocar assim, vamos deixar assim mais fechadinho por enquanto. E aqui eu tenho um Laplaciano. Então aqui eu poderia, esse termo aqui eu vou poder desenvolver assim. Eu tenho essa derivada, isso aqui é o W, vamos fazer o seguinte, eu deixaria assim, DJ, aí botaria aqui WI, perfeito, e aqui eu vou manter o rotacional de W. Deixar assim por enquanto. Então quando eu derivar isso aqui, vai ficar, essa derivada vai ficar aqui. Aí eu vou derivar esse produto, vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro derivado do segundo. Agora eu tenho essa outra derivada de tudo isso aqui. Então eu tenho que derivar esse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse, e assim vai. Eu vou produzir aqui um DJ e WI. Vou encaminhar para vocês. Então, a sugestão que eu dou para vocês é a seguinte. Esse termo aqui já está, vamos tirar isso aqui, essa derivada aqui está atuando só nesse termo. Então, é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo fator. Vamos deixar a coisa assim. E aí agora, vamos trabalhar esse termo aqui. O que a gente vai ter aqui? Essa derivada agora, ela vai poder atuar aqui, vezes isso, mais isso, vezes a derivada desse. E a mesma coisa ali depois, DJ, WI, então vai ter essa derivada aqui atuando aqui, vezes isso, mais isso, derivada ali. Então, eu sugeriria a vocês agora expandir essa derivada aqui
usando a regra da derivada do produto e tentar comparar com esse termo. Então tá, da maneira que o João encaminhou, então quer dizer, a coisa ficou aberta. Agora é só ver se a gente consegue, trabalhando aquele termo, ver se a gente consegue alguma similaridade com algum termo que aqui, tá bom? Isso em duas dimensões, né? Tá certo. Então, vocês podem dar continuidade ao exercício. Agora, quer mostrar o teu aí, por favor? Cadê o teu, né, João? Só uma pergunta. Sim. Desculpa. Aquilo ali que você escreveu lá embaixo foi o máximo que eu consegui chegar no primeiro trimestre. Tá certo. Pode ser que depois, trabalhando o segundo, você possa desenvolver. Em princípio é isso. Em princípio é isso mesmo. Tá, pode pagar isso aqui. Menos extras, né? Tinha que reduzir, né? Cacete, mas isso tudo. Mas então, eu parti. Era só isso? Tá. Eu parti daquela da relação que a gente tinha tirado lá do determinante. Isso. Que era isso aqui. Isso. Isso mesmo. Perfeito. Aí eu pensei assim, eu fiz primeiro esse, Isso, depois bem, esse. isso. Aí achei duas relações. Então faz o primeiro e vai até onde você pode ir. Aí, isso aqui. Vou botar aqui, isso aqui. Faz isso. Aí. Pergunta só uma coisinha só. Essa expressão, os K's estão aqui. Você usou a mesma expressão com esse K fora de lugar. Tá certo. Eu mudei. Por quê? Então explica por que dá tá. a mesma coisa. Na verdade, eu deixei o K no mesmo lugar. Então eu passei o K daqui para cá. Só que como eu passo duas vezes, tem dois sinal menos que aí se compensa. Então, só para chamar a atenção. Então, por isso que você pode usar a mesma expressão. Tá legal. E o outro que é MNT, PQ, tá legal. Que é a mesma coisa. Aí aqui é a minuta essa, agora eu faço a distribuição. Sim. Só que quatro aí eu vou ter 4 termos, exatamente. Aí eu não sei continuar, como que. Vamos lá, então chega onde você chegou que a gente vai trabalhar isso. Como eu vou fazer a contração de todos eles. Porque tem várias iguais. Isso. Eu estou Eu posso ter errado, não, depois não. Tá. O pessoal está olhando também, né? O pessoal vai corrigindo ali, vai corrigindo. Se achar algum erro. Estou aprendendo. Vamos lá? Assim? Parou aí? Parei. Então pode sacar. Então tá bom. Delta IL, delta JN, delta NP, delta NI. Delta IL, delta JN, delta. Isso aqui é MI, né? MI. Deixa eu botar essa ficando como claro para mim, parecendo. Então, MI. MI, tá certo. Depois, menos delta IN, delta JN, delta NP, delta NI, perfeito? Depois mais delta IN, delta JL, delta NI, delta NI, perfeito. Muito bem, agora olha só, gente. Esse índice aqui não está saturado? Então, esse delta aqui só vai contribuir quando o M for igual a Q. Então, como eu tenho dois deltas juntos aqui, esse M só vai poder ser igual a Q. Então, você pode cancelar esse delta e substituir esse M por Q. Muito bem. Agora, aqui você tem delta de IL e aqui você tem delta de NI. Então, esse I tem que ser N. Então,
esse I tem que ser N, ou N tem que ser I, né? Quer dizer, aqui quer dizer, então como você pode substituir esse, quer dizer, como aqui tem NI e aqui tem I, o I está saturado, você pode esquecer esse delta de NI e fazer esse I aqui ficar igual a N. Então esse primeiro termo ficou delta de N, L, J aqui. Observe o seguinte nessa expressão. K está saturado, vou marcar aqui, ó, K está saturado. N está saturado. P está saturado. E I está saturado. Então, o que não está saturado nessa equação? J, L, N, P. NQ. Ó. J, L, N, Q. O que não tiver saturado é o que tem que sobrar para os teus termos. Tá? Então, você vê, tudo que está saturado vai desaparecer. Então, esse I saturou com esse I. Então, eu já marquei assim. Tudo que está saturado está marcado. Esse N com esse N e esse P com esse P. Então, sobrou J, L, N, Q. J, L, N, Q. Não precisa estar junto. Tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa. Em cada termo vai ter que sobrar um N, L, J, Q. Vamos ver esse termo aqui agora. Olha. Delta de NI, delta de JN. Então, ó, esse delta aqui pode desaparecer. E o N vai virar I. Agora aqui eu tenho I e aqui eu tenho I. Então, esse I pode virar L. Então, eu posso tirar isso aqui e boto um L aqui. Então, de novo, ó, JL, NQ. JL, NQ. Mesma coisa agora, vamos lá. Aqui, ó, NI, NI. Então, esse I desaparece, vira N. Aí, agora, esse N desaparece, pode virar Q. Esse N vira Q. Então, JL, NQ. E aqui, ó, IM e N. Então, ó, esse M pode desaparecer. Então, vai ficar, esse M vai virar I. Delta com dois iguais. Delta II. JL, o que é delta II? É delta 11 mais delta 22 mais delta 33. Isso vale 1, isso vale 1, isso vale 1. Então, delta II vale 3. Então, no final do dia, o que você tem? Você tem delta de NLJQ menos delta de NQJL. Aqui você tem de novo, ó, NQJL, NQJL. Então você pode esquecer esse termo aqui e botar um fator 2 aqui. Esses dois termos ficarem iguais. Então esse termo aqui é igual a aquele. E agora, esse termo aqui é NL, onde é que eu perdi? Esse aqui, NQJL. Então são termos. Então você ficou, no final de tudo, ficou assim, ó. Vamos botar assim, ó, delta de JQ. Delta de NL menos 2 delta de NQ delta de JL mais 3 e aí vai, ó, JL NQ 3 menos 2, 1. Então vai ficar mais delta de NQ delta de JL. Então simplificou bastante, né? Então parecia que aqueles 4x ficavam muito complicados, acabou ficando 2 deltas, certo? Então, só lembrar do seguinte, sempre que vocês tiverem delta, imagina se tiver uma expressão assim, delta de MJ, delta de AB, delta de JQ. Os índices que estão saturados, a delta faz desaparecer sempre o índice saturado. Por quê? Porque o J tem que ser igual a Q e o J tem que ser igual a I. Então, você pode cancelar um dos deltas, não importa qual, e dizer, esse J vira Q. Ou você faria o contrário aqui. Aqui você botaria, se você fizesse o contrário, você teria o J aqui, você colocaria esse J aqui, ficaria N. Então, esse J, MQ. Ou você traz esse J para cá, virando Q, ou você traz esse J para cá, esse J para cá, virando N. O que é importante é que no final, como esse J estava saturado, né, vai sobrar A, B, M, Q. Então, e depois também lembrar que quando o delta ele carrega o mesmo índice, isso aqui é uma soma. Então é delta 1 mais delta 2 mais delta 3. Então, em 3 dimensões isso dá 3. Mas em 2 dimensões, isso aqui é só delta 1 mais delta 2, daí é 2. Em 4 dimensões, isso daí é 4. Esse vai.
que é delta 1 mais delta 2, 2, mais delta 3, 3, mais delta 4, 4, tá certo? Então tá claro o conceito? É assim, é só aprender a mexer com isso, tá? Porque às vezes a gente aparece uma expressão com vários épsilons. Então é só sempre entender que essas expressões de épsilon vocês podem sempre reduzir. Sempre que tiver um número par de épsilon, você vai ganhar deltas. Quando você tiver um número ímpar de épsilons, um épsilon sempre vai sobrar. Deixa eu dar um exercício para casa com 5 épsilons para você. Mas professor, se eu tiver 3 épsilon e um delta, eu vou ter o que no final? Vamos botar esse exercício então? Diz que 3 deltas, 3 épsilons e uma delta? É, aí no final eu Então tenho... vamos fazer, vamos dizer o seguinte, eu tenho 3 épsilons, vou botar assim, épsilon, N, N, I. Épsilon, I, N, P. Épsilon, P, N, J. Delta, então vamos ver o que está saturado. Ó. N já está saturado com N, o N está saturado com N, e aí está sobrando, e o I está saturado com I. E o I está saturado com I. Então sobrou para nós E, Não, aí P P está também está saturado saturado. também. Então vamos dizer que aqui eu colocasse um delta de J. Não, faz aqui, só. Bota aqui. Faz isso aqui. Agora estão 3 épsilon. Agora eu vou dar um 5 épsilon. Épsilon, N, N, I. Épsilon, kappa, N, P. Épsilon, I, L, J. Épsilon, N, M, Q. Épsilon, kappa, Q. Acho que ele está aqui, ó, vamos ver. N está saturado com N. N está saturado com N. I está saturado com I. K está saturado com K. L está saturado com L. P está saturado com P. E o Q está saturado com o Q. Então, tá legal. Então saturou todo mundo. Sobrou só o J sobrando, né, Tadinho? Sobrou só. Então, vai ver o que vai dar isso no final do dia. Assim vai, certo? Então, o exercício é esse joguinho, porque é importante ver, por exemplo, não aqui, mas no curso de relatividade, porque na relatividade geral aparece muitas vezes esse produto de épsilons assim. Então é importante saber, há um momento de aprender isso agora. Porque isso em 3 dimensões, porque o épsilon tem 3 sim. Vamos fazer um exemplo de um épsilon em 2 dimensões. Esse é 3 dimensões. Faz essa tarefa também em casa. Imagina que eu desse em 2 dimensões. Então eu vou dar para vocês épsilon I, J, épsilon N, N, épsilon I, N, épsilon N, P, épsilon J, P. Então, que eu tivesse esses 5 épsilons de 2 dimensões. Eu vou dar um exercício em 4 dimensões. Olhando para o épsilon, você já sabe qual é a dimensão. O número de índices do épsilon é sempre o número de dimensões do espaço. Então, o épsilon ele satura todas as dimensões do espaço. Em 2 dimensões são 2, em 3 dimensões são 3, em 4 dimensões são 4. Épsilon I, J, K, L. Vezes épsilon, L, M, MP. Vamos ver o que dá isso aqui. Só tem esse com esse. Esse é mais pesadinho. Dá para fazer. Legal? Alguém mais tem dúvida assim do que tentou? Não podemos parar por aqui. Isadora, né, Isadora? Então você está na lista, você recebeu da lista, não tá? Tá, vocês estão todo mundo, então só quem não estava recebendo a lista, vocês estão vindo, o João Vitor e o Vitor, né? João Vitor e Vitor. Então, tá.